5 horas, transporte público continua paralisado aqui na cidade. Veja ainda nesta edição. Greve geral. O dia começou com paralisações em rodovias. Agora a área central da cidade concentra manifestantes. A gente atualiza as informações do trânsito. Elecamp forma a primeira turma em informática na Câmara. Requerimento questiona a terceirização da farmácia do Hospital Mário Gatti, mas a instituição nega que isso aconteça. Secretaria de Saúde promove campanha de prevenção ao câncer de boca. E ainda dá tempo, hoje é o último dia para entregar o Imposto de Renda 2017 e a gente tira dúvidas de quem ainda não entregou a declaração. Sexta-feira, 28 de abril, e está no ar a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela TV e pelo Facebook. Durante todo o dia nós atualizamos para vocês as informações sobre a greve geral. A paralisação aconteceu principalmente no transporte público. 100% da frota de Campinas está parada. No começo da manhã, manifestantes fecharam diversas rodovias que cercam a cidade e no fim da manhã passaram a se concentrar na região central. O repórter Michael Vancini esteve por lá agora há pouco e traz mais informações para a gente. Um ato estava marcado para as 4 da tarde aqui no Largo do Rosário. O que a gente pode ver é que tem em torno de 1.000 pessoas, que foi o número divulgado pela organização desse protesto. A Polícia Militar não quis falar em número de manifestantes. Em relação ao trânsito, nós observamos que ele fluía normal no entorno aqui dos protestos, sem nenhum contratempo aí para o motorista. Já o comércio estava praticamente todo fechado na região central de Campinas. Um pouco mais cedo, por volta das 3 da tarde, nós tivemos a informação que 30 agências bancárias estavam paralisadas na região central e em outros 6 bairros da cidade. Obrigada, Michael, pelas informações. Agora vamos dar uma olhada no trânsito na região central. Olha só, a gente já vê que tem um pouco de trânsito carregado, né? A Avenida Francisco Glicério, como a gente disse, está fechada ali na altura da General Osório e também da Francisco Glicério e General Osório. Essa região ali, os carros não circulam, olha só, e a gente já vê o reflexo na região central. Véspera de feriado, é bom evitar aí a região. A situação das rodovias agora é normal, o fluxo segue carregado como é comum no corredor Dom Pedro I, na rodovia Professor Zeferino Vaz, mas a gente não tem informações de manifestantes nessas áreas. Mas pela manhã, os acessos a Campinas sofreram diversas interdições pelos grevistas. Uma mobilização contra a reforma trabalhista da Previdência e a lei da terceirização, que já foi sancionada pelo presidente Temer, foi marcada para o dia de hoje. O aeroporto de Viracopos está funcionando normalmente. Só que o acesso pelo trevo da Bandeirantes com a Santos Dumont e a própria rodovia Santos Dumont foi bloqueada nesta manhã por cerca de 50 manifestantes. A polícia rodoviária e militar acompanharam a paralisação. Os manifestantes também fecharam o tapetão nos 2 sentidos, além da rodovia Zeferino Vaz, que liga Campinas a Barão Geraldo e a cidade de Paulínia. Na rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, na altura da CPFL, também teve protesto dos manifestantes, o que causou um grande congestionamento. Na área da saúde, a nossa equipe tentou o acesso para a unidade de pronto atendimento do São José, mas estava bloqueada pelos manifestantes. O atendimento no hospital do Mário Gatti e do Ouro Verde está normalizado. No centro de saúde do Jardim Aurélia, o atendimento segue normalmente, mas com uma equipe reduzida, já que uma recepcionista, o setor administrativo e uma auxiliar de enfermagem não foram trabalhar. Por conta da greve dos ônibus, poucos pacientes apareceram. Sexta-feira, 9 horas da manhã, e o terminal central está assim, completamente vazio. Nenhum passageiro e da frota de 1.200 ônibus, nenhum saiu na rua até agora. O terminal central nesta sexta-feira está assim, numa aparente tranquilidade. Teve gente que tentou arriscar e ir para o trabalho de ônibus, mas estava difícil. Eu vim às 5 da manhã, esperei até às 6, não passou nenhum busão, voltei para casa, né?
Aí agora tentei retornar de novo, já faz um tempão que eu estou aqui, não passa nenhum busão. E eu tô indo para Vinheiro fazer faxina, até agora nada de busão. Eu não tenho R$1 no bolso, preciso trabalhar, né? Hoje eu não trabalhei nada. E essa semana foi a única faxina que eu consegui essa semana. Eu tô aqui no ponto há mais de 1 hora, pode pôr 1h30 aí com certeza. Como não tem ônibus, eu liguei pro meu patrão, ele vai me pegar aqui e me levar lá para Sumaré, que eu trabalho lá em Sumaré, graças a Deus, há 3 anos, né? Só que como os caras estão fazendo greve aí, então eu liguei para ele vai me pegar aqui. O Jefferson conseguiu uma alternativa e nós flagramos o momento em que o chefe chegou para levá-lo ao trabalho. Mas o trânsito e a falta de transporte público irritou algumas pessoas. O que está impactando, assim, acho que deveria ter que pare, mas pelo menos uma parte dos ônibus que teria que funcionar, porque tem gente que depende, né? A empresa tá mandando um táxi para mim buscar, agora à tarde eu já não sei como que vai ser. Aí a gente vai combinar lá com o pessoal da empresa o que vai ser feito. De acordo com o Sindicato dos Professores, na educação, das 165 escolas estaduais, cerca de 80% estão paralisadas e não tiveram aulas, como o Aníbal de Freitas e o Carlos Gomes. Algumas escolas particulares também fecharam as portas nesta sexta-feira, como o Liceu e o São José Salesiano. À tarde, mais manifestações estão sendo programadas. E a Prefeitura confirmou que 34 escolas da rede municipal ficaram fechadas hoje. A gente volta a qualquer momento a falar da greve geral, mas agora notícias da Câmara. A Elecamp entregou certificados para a primeira turma que concluiu o curso de informática. A cerimônia aconteceu hoje pela manhã. Na solenidade foram entregues os certificados de conclusão do primeiro curso de informática da Elecamp, Escola Legislativa de Campinas, que teve como propósito orientar profissionais que atuam nos gabinetes e setores da Câmara a respeito da utilização de tarefas básicas no sistema operacional Linux, plataforma utilizada pela Casa. É emocionante, é gratificante, né, ver um trabalho realizado com o pessoal da Câmara, ajudando a Câmara. Foram 2 dias de aula para cada uma das 4 turmas. O professor foi um profissional de tecnologia da informação da Câmara, que falou sobre os temas ensinados, todos baseados em dúvidas frequentes recebidas pelo setor. Eu procurei mostrar, ensinar o pessoal a usar o editor de texto que a gente tem, como que trabalha com arquivos, copia, recorta, cola arquivos. A gente viu também a parte de gravar CD, um pouquinho sobre segurança na internet, os recursos que a gente tem dos navegadores, do Chrome, do Firefox, e também a parte de impressão. O curso aconteceu aqui nessa sala. Em cada computador, uma oportunidade de ganhar conhecimentos que poderão acompanhar os funcionários por toda a vida. Foi assim para a Zeneide, que agora vai ter o dia a dia de trabalho facilitado pelas novas habilidades. E eu só tenho a agradecer também por essa oportunidade, porque eu sei que com esse aprendizado e outros que virão, eu vou ter uma qualificação melhor dentro da casa. Os vereadores aprovaram na reunião ordinária de quarta-feira um requerimento que pede informações sobre a terceirização da farmácia do Hospital Mário Gatti. Para testar a qualidade do atendimento da população que utiliza o Hospital Mário Gatti, o vereador Pedro Tourinho apresentou na 24ª reunião ordinária um requerimento de informações sobre os contratos de terceirização da farmácia. O que a gente quer até agora é a íntegra do contrato que foi feito. A gente quer ver os aditivos, porque a gente quer ter certeza absoluta que a farmácia que foi terceirizada está de fato funcionando conforme determinam todas as cláusulas contratuais. Essa é a nossa função. O Hospital Mário Gatti tem até 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder a solicitação formalmente ao vereador Pedro Tourinho. Mas a gente entrou em contato com a instituição. O presidente do hospital contesta a informação que já tenha terceirizado o atendimento da farmácia. Agora, antes do intervalo, vamos conferir o que rola no programa Universo Épico. Você que é fã de quadrinhos, dá uma olhada aí.
Olá, você que está assistindo o Jornal Câmara Notícia e que acompanha o Universo Épico todo sábado. Nesse final de semana, o programa vai ao ar excepcionalmente no domingo às 5 da tarde. E na edição dessa semana, você vai ver uma entrevista com o quadrinista Alexandre Dalgalo, que é responsável pela HQ Artefato Zero. O Artefato Zero, ele trabalha um quadrinho independente, então eu fui responsável pela parte de ilustração dele, a parte de pintura, a capa, toda a parte mais artística eu que realizei. Vamos falar das novidades do cinema e o que vem por aí de séries e games. Não esqueça, só nesse final de semana estaremos com um programa inédito no domingo às 5 da tarde. Até lá! E olha, reforçando que só neste fim de semana o programa Universo Épico vai ser exibido domingo às 5 da tarde. Devido a uma manutenção interna, a TV Câmara vai sair do ar no sábado. E veja, a seguir está chegando a hora do prazo final da entrega da declaração do imposto de renda. Termina hoje, 11h59 da noite. Para você que tem dúvidas, a gente esclarece já depois do intervalo. Mudar o rumo da educação no país. Como transformar a realidade do jeito certo. Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Comida Light é um novo segmento de negócios que atende o cliente que busca uma alimentação saudável, mas não tem tempo de preparar seus pratos. O Ser Empreendedor mostra este modelo de negócio nesta sexta, após o jornal Câmara Notícia. Espero você! Em um evento esta semana aqui na Câmara, comemorou o Dia do Despachante Aduaneiro. A cerimônia foi presidida pelo vereador Cláudio da Farmácia. Uma reunião realizada na noite da terça-feira, 25 de abril, no plenarinho da Câmara de Campinas, homenageou os despachantes aduaneiros. O evento, presidido pelo vereador Cláudio da Farmácia do PSC, contou com a participação de representantes do Sindasp, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, e da Comissão de Despachantes Aduaneiros de Campinas. O despachante aduaneiro hoje ocupa uma posição de representatividade, onde ele é responsável na parte civil e criminal pelo importador e exportador, onde a sua responsabilidade ela está intrínseca nessa manifestação perante as autoridades aduaneiras, colocando em risco, inclusive, as suas responsabilidades. A solenidade também teve o objetivo de lembrar o projeto de lei, de autoria do vereador Carmo Luiz, do PSC, que insere no calendário do município o dia 25 de abril como Dia Municipal do Despachante Aduaneiro, como já é comemorado nacionalmente na mesma data. O projeto, já aprovado em reunião ordinária, aguarda a sanção do prefeito Jonas Donizete. Demonstra claramente como nós, despachantes aduaneiros, somos bem vistos pela economia da nossa cidade. Campinas, que tem Viracopos, o maior aeroporto cargueiro do país e o segundo do mundo, será o primeiro município brasileiro a incluir o Dia do Despachante Aduaneiro entre as datas comemorativas da cidade. Somos poucos hoje aqui, mas essa data vai ficar na história desta cidade e da nossa categoria.
Uma massa de ar seco e frio está na cidade e deve manter o tempo nublado pelo menos até segunda-feira. Nas primeiras horas do dia devem acontecer nevoeiros neste fim de semana. No sábado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 23 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Já no domingão, a mínima é de 12 graus e a máxima de 24 graus. É hora do Saúde e Bem-Estar e a Secretaria de Saúde aqui da cidade realiza uma campanha de prevenção ao câncer de boca até o dia 13 de maio. O câncer de boca é o assunto da semana aqui no Saúde e Bem-Estar. E também vamos falar sobre um vírus que ataca o sistema respiratório de crianças pequenas e sobre uma descoberta da ciência que pode salvar bebês prematuros. Pode até parecer um filme de ficção científica, mas é a pura realidade. A experiência com um útero artificial, desenvolvida pelo Hospital Pediátrico da Filadélfia, nos Estados Unidos, envolveu 6 fetos de ovelha. Todos nasceram entre 105 e 112 dias após o início da gestação e depois de 4 semanas no interior do equipamento, todos sobreviveram. Agora, a intenção dos pesquisadores é aplicar a tecnologia em maternidades humanas. 75% das mortes de recém-nascidos em todo o mundo decorrem de partos prematuros. Outono, inverno, primavera são períodos de circulação de vírus causadores de infecções respiratórias. Entre eles está o vírus sincicial, que é o grande vilão de recém-nascidos e crianças pequenas. Conversamos com o secretário municipal de saúde para saber as ações do órgão a respeito do assunto. Houve uma quase duplicação dos leitos de UTI pediátrica dentro do Hospital Mário Gatti. O Hospital Ouro Verde, que é nosso outro hospital, nós também determinamos o aumento do número de leitos. Aumentaremos mais 5 leitos de UTI pediátrica, de modo que, do ponto de vista do município, da gestão municipal, nós temos o Mário Gatti, o Ouro Verde, o Hospital Celso Pierro, que está trabalhando na sua plenitude, a maternidade, que recebe crianças muito pequenininhas, os recém-nascidos, né? Nós temos um caso com poucos dias já com a mesma situação, então a maternidade contribui. E, obviamente, o complexo da Unicamp, particularmente o CAISME e o HC. E o assunto da semana é saúde bucal. A Secretaria Municipal de Saúde está promovendo até o dia 13 de maio a campanha de prevenção e detecção precoce do câncer de boca. Conversamos com o coordenador do programa, Isamu Murakami. Vamos ver o que ele falou. Normalmente ele é realizado pela equipe de odontologia das unidades, dentista, auxiliar, e ele visa 2 frentes. A primeira é uma ação educativa, né, para fazer com que a população ela conheça melhor a sua boca, ela consiga detectar problemas que existem na sua cavidade bucal. Como é feito esse exame? O exame é um exame clínico, visual, ele não dói nada, muitas vezes as pessoas têm um certo medo, mas não dói nada, é um exame visual, clínico. E a partir daí, se houver a detecção de algum tipo de ferida ou lesão, este paciente vai ser remarcado, reagendado na própria unidade para exames mais detalhados e o tratamento. A campanha é direcionada apenas aos idosos? O enfoque é o idoso porque a maior incidência, ou quase que a totalidade da incidência de lesões, ele se dá realmente nesse grupo etário do idoso. Porém, o mesmo jovem ou a pessoa adulta, se tiver interesse ou então porque tem alguma dúvida, alguma queixa, ele pode procurar e fazer o exame. O exame é extremamente simples, indolor, e neste exame o dentista vai detectar a existência ou não de lesões de língua ou lábio, bochecha. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau!
Obrigada, Ana Brasil, pelas informações. Agora, gente, hoje é o último dia para a entrega do imposto de renda. E como toda sexta-feira do mês de abril, a gente vem tirando dúvidas para quem deixou a declaração ainda para a última hora. Ainda dá tempo. Quem está com a gente aqui hoje no estúdio é o Danilo, que é contador. Boa tarde, Danilo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Câmara Notícia. Muito boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Boa tarde, Gabi. Agradeço também ao professor José Vicente, diretor da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC. E agradeço a todos por essa oportunidade de estar aqui. Tá certo, hoje é o último dia, deve ter muita gente aí querendo terminar logo a declaração. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E vamos então à primeira dúvida de hoje. Qual o valor limite de isenção para aposentados ou pensionistas com mais de 65 anos? Tá aí então, qual que é o limite de isenção para os aposentados e pensionistas nesse caso aí? Bom, Gabi, segundo a Receita Federal, uma pessoa aposentada ou pensionista acima de 65 anos, ela tem um limite de isenção. Esse limite está em R$ 24.751,74 anual. Isso equivale a R$ 1.903,98 ao mês. Essa informação a pessoa deverá informar na sua declaração de imposto de renda, ali na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis pelo Código 10. E aí ela faz a forma correta na sua declaração. Tem também uma questão, a gente pode até utilizar um exemplo, uma pessoa que ela possui um rendimento de R$30 mil ao ano, como que ela deve declarar? Se ela for aposentada ou pensionista acima de 65 anos, ela vai pegar esse limite que ela tem isento, que é de R$ 24.751,78, e vai informar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. E a diferença dos 30 mil para os R$ 24.751,74 equivale a R$ 5.248,26. Esse valor é a parte que é tributável. Ela informará na ficha de rendimentos tributáveis. Ou seja, nesse exemplo, essa pessoa ela não pagará imposto de renda. É uma forma de quem tem só um pouquinho a mais aí do limite da isenção ser menos mordido pelo leão, né? Com certeza. Agora vamos à segunda dúvida de hoje, então. Como declarar o plano de saúde quando a empresa paga uma parte e o funcionário arca com a outra? Bom, essa é uma questão, né, professor, que é muito comum agora com as empresas, principalmente quando se contratam terceirizados. Como que fica a declaração nesse caso? Bom, Gabi, nesse caso, isso é chamado de coparticipação, que é quando a empresa paga parte do convênio médico do colaborador, do funcionário, e ele arca com a outra metade. Como ele deve informar na sua declaração? Ele vai utilizar a ficha de pagamentos efetuados. Nessa ficha ele vai informar apenas o valor que ele pagou, que o contribuinte pagou. A parte que foi pago pela empresa não deverá constar na ficha. Com isso, ele fará sua declaração da forma correta e não terá problema de cair na malha fina. Então, ele vai ter esse valor aí da empresa no próprio documento que a empresa entrega, já está ali, né, escrito. Exatamente. A empresa vai informar o que ela pagou e o contribuinte ele vai somar todos os seus pagamentos que ele efetuou durante o ano e vai informar na ficha de pagamentos efetuados. Tá certo, então. Agora, uma dúvida para os casais aí que fazem declaração do imposto de renda separados. Quando o casal faz uma declaração separada e tem um empregado doméstico para a casa em comum, com a assinatura de apenas um na carteira do empregado, como fazer a declaração? Então, como fazer a declaração nesse caso? Bom, Gabi, essa questão é bem interessante. Quando um casal ele tem um empregado doméstico e esse casal ele declara separadamente a sua declaração de imposto de renda, ele deve fazer da seguinte forma: independente de qual deles tenha registrado o seu empregador, seu empregado doméstico, não tem problema. Apenas um deles deverá declarar. E quem que deverá declarar? Ele deverá fazer uma simulação no programa de imposto de renda e na própria simulação ele verá qual que é mais vantagem de declarar. Se será um deles, ou seja, como que ele verifica isso? Pelo próprio programa ele vai ver aquele que tiver uma restituição maior ou aquele que tiver uma diminuição menor no seu imposto de renda, esse será a vantagem. Lembrando que apenas um deles que deve declarar. Tá certo. Entendeu? Bom, gente, essas foram as últimas dúvidas aí que a gente consegue tirar, já que o prazo termina hoje. Agora, minha última pergunta para você, Danilo, é assim: quem atrasar, não conseguir entregar até as 11 horas e 59 minutos de hoje, o que acontece? Tem multa? Tem multa.
Então o prazo é somente hoje até as 23 horas e 59 minutos. Então quem não cumprir esse prazo, primeiro entrará em duas situações. A primeira situação, se ele estiver obrigado e não fizer a entrega, ele vai ter um problema no seu CPF. Qual que é o problema? Vai aparecer lá na Receita Federal como pendente de regularização. Isso impede que a pessoa faça alguma compra, alguma coisa? Isso impede. O que vai impedir? Por exemplo, se ele quiser tirar um passaporte, se ele for prestar um concurso público, ou ainda, se ele for tirar uma CND, que é uma certidão negativa de débitos, para alugar o imóvel, ele não poderá. Ou também obter um empréstimo bancário, isso impedirá com que ele faça essas questões. E a outra situação é se caso ele entrega após o prazo. Então, entregando após o prazo, automaticamente ele vai pagar uma multa de R$ 165,74. E essa multa é 1% ao mês, ou fração do imposto devido. Então, a multa mínima é R$ 165,74, podendo pagar ainda mais, depende da situação da sua declaração. E como ele fica sabendo? No ato que ele faz a entrega, o próprio programa do imposto de renda, ele libera uma notificação de lançamento e aí o contribuinte, ele já sabe o prazo que ele vai pagar essa multa, que é 30 dias após ele efetuar a entrega. Então, nós aconselhamos que ele corra aí, que ainda está em tempo. É isso aí, ainda dá tempo e não dá para vacilar, porque a gente já paga tanto imposto que pagar mais uma multa aí é complicado. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, Danilo. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal. Eu que agradeço. Obrigado. É isso aí, então a gente encerra esta edição por aqui. Um ótimo fim de semana para você e também feriado, dia 1º de maio, né? Aproveitem. Tchau. Thank you.